Nas últimas 2 décadas, o mundo viu uma avalanche de startups surgirem, com promessas inovadoras e revolucionárias, frutos da mente de uma pessoa ou de um pequeno grupo de amigos. Essas empresas, sem muito capital, conquistaram a atenção de grandes investidores. Afinal, todos queriam acertar qual empresa seria o próximo Facebook ou Google do século XXI. Mas junto com todo mundo, as startups também passam por uma grande crise, ao ponto de estarem passando por sérias dificuldades. Mas que dificuldades são essas? E o que aconteceu para que as empresas que diziam vender ideias brilhantes estarem passando por uma turbulência tão forte? É o que você vai descobrir agora. Uber, Airbnb, Nubank e outras empresas das quais consumimos produtos e serviços no nosso cotidiano surgiram como startups e só impulsionaram esse mercado a crescer sem ver navios. Desse impulso, jovens prontos para mostrarem ao mundo suas ideias se motivaram a fazer dessa ideia uma empresa que, mesmo pequena, poderia ajudar o mundo. Os investidores, com dinheiro em caixa do mundo inteiro, não perderam essa oportunidade e milhares de empresas foram surgindo anualmente, na expectativa de que pelo menos algumas delas pudessem ser sucessoras do Google. Uma ideia que precisasse de um investimento inicial baixo e que pudesse levar aos donos um lucro milionário. E levou, como nas empresas citadas, Uber e Airbnb. Mas o atual cenário com alta inflação e crise geopolítica fez aquela abundância de dinheiro acabar. E assim os investimentos estão indo para setores mais consolidados, evitando as startups. Essa fuga de capitais das startups as obrigou a reduzir os quadros de funcionários, que já eram enxutos, inclusive empresas de nomes conhecidos aqui na internet, que é o que você verá ao longo do vídeo. Mas esse cenário de queda do setor é irreversível? Existe solução? Primeiramente não é irreversível. Poucas coisas na economia são irreversíveis, e esse caso não é uma delas. As startups deram um grande azar, assim como alguns outros setores da economia nos últimos 2 anos. O mundo saiu de uma crise sanitária e econômica em 2020 para pular para outra crise econômica em 2021, onde a inflação é a maior vilã. Mas a situação vai além disso, como a baixa oferta de crédito na praça, graças aos juros altíssimos para conter a inflação. Os investimentos com menos risco se tornaram mais caros e os investidores mais prudentes. Isso obrigou as startups a fazerem empréstimos mais arriscados para sobreviverem. É o mercado financeiro corrigindo seu próprio rumo. De vez em quando ele faz isso mesmo. E o que isso significa? Que de tempos em tempos o mercado se autorregula. Esse processo ocorre quando os agentes financeiros, como investidores, percebem que podem ter cometido um erro ou um exagero ao alocar demasiado dinheiro no setor Y ou X. Com a crise energética, muitos investidores perceberam que estavam colocando mais dinheiro em sonhos de jovens empreendedores do que em poços de petróleo. E o preço dos combustíveis mostram isso. Está havendo então uma grande venda de ações dessas empresas, o que impacta no seu valor de mercado, que é jogado para baixo, além de reduzir perspectivas de crescimento do setor. Um bom exemplo disso é Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, que em fevereiro aportou $1 milhão no Nubank e na última semana colocou 2 bilhões e 700 milhões em uma petrolífera americana. As startups estão sendo severamente impactadas, porque em momentos de correção de rumo dos mercados, os investidores têm a tendência de priorizar seus investimentos em renda fixa e em empresas sólidas. E as startups não contam com essa vantagem, já que ainda estão tentando ganhar seu lugar ao sol no disputado mercado de capitais. E os números nos dizem isso. As startups brasileiras captaram $298 milhões em investimentos no último mês de maio, segundo o levantamento da plataforma de inovação Distrito. Porém, esse valor é menos da metade do registrado no mesmo mês em 2021, quando foram aportados $772 milhões, uma queda vertiginosa que colocou o setor em alerta máximo. Dessa forma, a plataforma Distrito identificou que os investidores estão mais cautelosos diante do cenário de inflação e juros altos, e os empreendedores, por sua vez, estão ajustando as próprias operações para não ficarem refém de investimentos futuros que podem não prosperar. Mas a situação é tão desesperadora? Para Orlando Sintra, CEO da BR Angels,
que reúne centenas de investidores anjo, a situação não é tão alarmante. Ele diz que a correção de rumo do mercado é importante para tornar o ecossistema mais saudável, mas ele também garante que nenhuma grande crise afetou o setor de forma catastrófica e que esse é somente um período de desaceleração. E para alguns analistas, ainda há dinheiro no mercado, mas os investimentos são mais seletivos e buscam negócios realmente escaláveis, onde a possibilidade de um crescimento exponencial é mais concreta. Dessa forma, startups que conseguem demonstrar claramente todo o seu potencial são bem vistas durante a correção de mercado. As startups também podem mostrar seu potencial de forma mais clara, focando no atendimento ao cliente, e isso pode ser conseguido de duas formas. A primeira delas é com a diminuição do gasto para aquisição de clientes, que basicamente significa que a empresa tem que gastar menos operacionalmente falando, e mesmo assim, ainda conquistar novos clientes, além de manter aqueles já conquistados. O que nos leva à segunda forma, aumentar a retenção de clientes. E o que seria isso? Em bom português, significa a fidelização do cliente junto aos serviços ou produtos da empresa, além de garantir que ele seja mais engajado. Uma empresa, não importa se é uma startup ou alguma empresa consolidada, não pode estar em busca somente de clientes de primeira e única viagem. Muitas vezes, isso não garante uma rentabilidade no longo prazo, uma vez que todo cliente tem um custo e um ganho potencial para a empresa. Mesmo com a diminuição de custos para a conquista do interesse do cliente, os ganhos não podem ser reduzidos. Pelo contrário, eles devem, de alguma forma, crescer mesmo assim. Portanto, a startup precisa que o cliente use seu produto ou serviço mais do que uma vez, que ele volte a comprar. Ela precisa que o cliente adquira sua oferta 1, 2, 5, 10 vezes. Precisa que o cliente se torne fiel e assim adquira outros serviços e produtos da empresa, não importando o valor. Esse é o processo de fidelização do cliente, onde ele se torna praticamente um ativo da empresa, disposto a consumir tudo dela. Porém, obviamente, isso não é algo fácil de ser conquistado. É ainda mais difícil em um cenário de crise e corte de custos. Cortes esses que veremos com exemplos reais daqui a pouco. Às vezes, em prol disso, os lucros são sacrificados. Sabe uma startup que lá no início sacrificou os lucros na busca de fidelizar o cliente e se firmar no mercado? A Uber. A empresa que se popularizou no início da década passada ainda não havia passado por uma crise econômica global e muito menos por uma fuga de capitais. Porém, ela surgiu disposta a enfrentar um monopólio, os táxis. Por isso, a Uber tinha que ter um atrativo grande para convencer seus clientes de que usar seu aplicativo era melhor do que chamar um táxi. E a empresa fez isso reduzindo ao máximo seus lucros, proporcionando viagens a custo baixo, o que agradou e conquistou os clientes. E ainda assim, conseguiu remunerar de forma satisfatória os motoristas, que era a ponte entre a empresa e o consumidor final. Quem não se lembra dos motoristas oferecendo água e balinhas em uma viagem de 5 minutos? Essa estratégia de servir bem para servir sempre vigorou durante toda a década passada e garantiu à Uber o reconhecimento de ter sido uma das startups que conseguiu se tornar uma empresa gigante, com presença em boa parte do mundo. As consequências disso tardaram, mas vieram em forma de lucro. A empresa registrou saldo positivo excedente pela primeira vez no ano passado, em 2021. Mas ninguém vai dizer que 10 anos de prejuízo fizeram com que a empresa desse errado, não é? Afinal, outra gigante que também nasceu como uma startup, a Amazon, operou no vermelho por 9 anos consecutivos e ninguém deixou de acreditar que aquele modelo de negócio seria lucrativo. Só precisava de ajustes. E aquele papo de redução dos custos, onde se encaixa? Se encaixa agora. Histórica e naturalmente, quando a situação aperta, antes dos lucros serem reduzidos, as empresas e os empreendedores tendem a cortar gastos e reduzir custos com o pessoal, o que geralmente gera demissões. Em situações de crise como essa, em que o cenário interno é ruim e no resto do mundo é pior, as demissões são ainda mais costumeiras, como forma de dar uma sobrevida ao fluxo de caixa da empresa. Recentemente, uma empresa ganhou destaque por ter feito justamente isso. Foi a companhia Grupo Primo, comandada por Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, por Bruno Perini e Joel J, que demitiram 20% de seu quadro de funcionários. O Grupo Primo surgiu da fusão das empresas Speech, Grão e Top Invest. A companhia atua na produção de conteúdos educacionais sobre finanças nas redes sociais, vende cursos sobre investimentos e passou a atuar no segmento de criptomoedas em 2022. A integração dessas empresas fez com que a companhia principal adicionasse 246 pessoas ao seu corpo de colaboradores,
totalizando 280 funcionários. Porém, foi anunciado recentemente que 50 desses 280 colaboradores foram mandados embora, com o objetivo de reestruturar a empresa, segundo ela própria. Apesar de o Grupo Primo vir crescendo consecutivamente há 7 semestres, ele parece estar se adequando ao cenário atual, controlando a própria expansão. Outra empresa do ramo financeiro, focado no mercado de ações em renda variável, a Empíricos, também fez um movimento similar nos últimos tempos. A empresa é conhecida pela venda de relatórios para investimentos na Bolsa de Valores e foi comprada pelo banco BTG Pactual no ano passado. Ela também cortou funcionários, alegando que o maior interesse do público está atualmente em renda fixa. Parece até que eu mencionei isso no início do vídeo, né? Pois é. A 2TM, dona do mercado Bitcoin, também realizou demissões, ao mesmo tempo em que o mercado de criptomoedas está atravessando sua pior crise, com o Bitcoin sofrendo uma desvalorização assustadora. Mas demitir é mesmo o movimento certo a ser feito em todos os momentos de crise? Para José Carlos Semenzato, não. Semenzato é conhecido como o rei das franquias. É um dos jurados do programa Shark Tank, onde ele e outros investidores analisam ideias e startups de empreendedores iniciantes que buscam um investidor anjo. Semenzato se destaca no programa por realizar muitos investimentos nessas startups. E para ele, demitir funcionários pode ser prejudicial para as empresas no longo prazo. Salve seus funcionários para salvar o seu negócio. Foi o que o rei das franquias disse no auge da crise de saúde em março de 2020, quando outra onda de demissões em massa atingiu o Brasil e o mundo. O empresário defendeu na época que os empreendedores e gestores cortassem sim seus gastos, mas que analisassem com cuidado quais gastos seriam esses. Para ele, bons cortes de gastos seriam adiamento de reformas ou de expansão da empresa, seja com a contratação de mais funcionários ou com o oferecimento de produtos que demandam um custo de produção maior. Para ele, a decisão de demitir colaboradores pode ser uma catástrofe para a saúde das empresas no longo prazo, pois no futuro, quando a empresa voltar a crescer, o custo com contratação de pessoal será maior do que o custo de manutenção dos atuais. Profissionais capacitados não são como peças de um carro, podem ser trocados da noite para o dia sem qualquer efeito negativo. Ele disse em um artigo na revista Forbes. E é importante novamente destacar que ele fez o artigo no auge da crise sanitária de 2020, onde a situação demandava respostas mais radicais. Para o Brasil, o cenário atual é péssimo, mas nem longe tão ruim quanto o da época, quando toda a economia estava bloqueada, as cadeias de produção haviam sido quebradas e o desemprego imperava no mundo. Mas para o bem e para o mal, a rede de franquias de Semenzato, formada por diversas startups, desde redes alimentares até de estética, cresceu cerca de 50% naquele mesmo ano de 2020. Ele é o exemplo de que, mesmo diante das crises, alguns empresários conseguem não só sobreviver, como crescer se priorizarem a criatividade para superar seus problemas. É dos percalços que pode nascer o próximo Google. Quem sabe ele não está surgindo agora mesmo. E se você também quiser descobrir como eu produzo esses vídeos e como eu fiz disso um negócio para viver, que pode funcionar para você também, não importando sua idade, basta conferir minha aula grátis no primeiro link da descrição. Crise para todo lado, mas segundo Elon Musk, ela ainda vai piorar bastante. E para ele, isso é algo positivo. Isso mesmo que você ouviu. Quer saber mais sobre essa opinião polêmica do homem mais rico do mundo? E por que ele pode estar certo? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!